da cabeça e do pescoço. Inicialmente fazemos a inspeção, e a inspeção você observa assimetria, presença de assimetrias, tumorações, abaulamentos, retrações, cicatrizes, tanto na face quanto no crânio. Aí você vai palpar a calota craniana, você vai sentir a textura do cabelo. O cabelo pode estar ressecado, ele pode estar oleoso, presença de tumorações ou dor à palpação. Olha para mim. Você observa as sobrancelhas, pode haver queda do terço externo das sobrancelhas, chamado madarose, sinal da Rainha Vitória, principalmente em pacientes com hipotiroidismo, ou às vezes hanseníase. Simetria dos olhos, nariz, a boca, a prega nasogeniana, a implantação das orelhas, tudo isso você observa, né? E aí você já fez a palpação da calota craniana, você vai partir para a palpação. A palpação da cabeça do pescoço, você faz a palpação também dos gânglios, principalmente dos gânglios, né? Então você começa com os gânglios pré-auriculares, retroauriculares, occipitais, abaixo da protuberância occipital externa, cervical posterior, cervical anterior, amigdaliano, submandibular, submentoniano, cervical superficial, na frente do esternocleido, e cervical profundo, atrás do esternocleido. Também deve-se palpar os pulsos, também deve-se palpar os gânglios supraclaviculares. Tireoide é uma glândula que se situa na base do pescoço, abaixo da cartilagem cricoide. Então, inicialmente, você identifica a cartilagem tireoide, que é o pomo de Adão nos homens, a membrana cricotiroideia, a cartilagem cricoide, e logo abaixo vai estar o istmo da glândula tireoide. Os lóbulos da tireoide, lobo esquerdo e lobo direito, ficam um de cada lado da traqueia. Então, é nessa região que você começa a palpar a traqueia. Duas técnicas. Uma das técnicas, você empurra a traqueia com um dedo e palpa do outro dedo. Então, por exemplo, eu estou empurrando a traqueia da esquerda para a direita e estou palpando o lobo direito da tireoide. Aqui é o inverso. Eu empurro a traqueia e palpo. Esta é a técnica mais empregada. A outra técnica é você puxar o esternocleido e palpar o lobo. Você pode puxar o esternocleido e palpar o lobo da tireoide. A tireoide é móvel, é fundamental que você peça o paciente para engolir. Engole um pouquinho de saliva. Quando o paciente engole, você observa a subida da glândula tireoide. Essa é a técnica pela frente. Você pode fazer a palpação da glândula tireoide por trás também. Mesma região. Você pode também usar as duas técnicas. Você empurra e palpa. Você empurra a traqueia e palpa o lobo. Ou você puxa o esternocleido e palpa o lobo. Você puxa o esternocleido e palpa o lobo. Também peço para o paciente deglutir. Engole um pouquinho de saliva. Ok. E você observa a subida da glândula tireoide. Mesmo que você não tenha palpado a glândula ou a glândula seja normal, é importante fazer a ausculta da tireoide. Por quê? Você pode surpreender sopros, que é o turbilhonamento do fluxo sanguíneo, que aparece em algumas doenças. Câncer, onde existe neovascularização, e também doença de Graves, que é o hipertiroidismo, em que ocorre um aumento do fluxo. Então deve fazer a ausculta da região.
Na descrição da glândula, deve-se saber se a glândula é tópica, se ela tem consistência normal, se ela tem a sensibilidade, se é dolorosa ou não, se a mobilidade é normal e ausência de sopros ou presença de sopros na ausculta. Entre 2015 e 2018, foram confirmados aqui no Brasil cerca de 3.300 casos de microcefalia relacionados ao vírus da Zika. E a rotina dessas crianças é complexa. Na reportagem da Flávia Grossi, a gente vai conhecer a história do André, que tem só 3 anos. Os primeiros casos de infecção por Zika surgiram no Brasil em abril de 2015, na região Nordeste. Poucos meses depois, foi observado no país um aumento considerável da presença do vírus transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E também reconhecida a relação entre o Zika e a ocorrência de microcefalia, uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Em muitos casos, o vírus Zika passa pela placenta e pode acometer o feto, causando a doença. De 2015 a 2018, o país teve cerca de 17 mil casos suspeitos de microcefalia no país, possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika. Desse total, 3.332 foram confirmados. Um deles é o do André, que mora no Rio de Janeiro. Aos 3 anos, ele requer cuidados especiais, como estimulação precoce. A mãe foi diagnosticada com o vírus Zika no início da gravidez. A última ultra antes dele nascer, aí descobri que o perímetro cefálico dele estava menor. Aí foi a descoberta da microcefalia. Depois que o filho nasceu, Camila foi demitida e está desempregada até hoje. Os gastos com o filho são grandes. Só de remédios são quase R$800 por mês. 2 vezes por semana, o pequeno também faz tratamento com uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Quando o Andrezinho não pode ir à clínica, a fisioterapeuta faz atendimento domiciliar. A microcefalia não tem cura, mas o tratamento regular pode desenvolver algumas habilidades, como sentar e até andar, melhorando a qualidade de vida do paciente. Teve muita melhora, que antigamente ele não acompanhava muitas coisas. E agora, juntando a terapia com a escola, está tendo bastante desenvolvimento. São muitas as demandas decorrentes do tratamento, mas agora, sabendo que pode contar com uma renda vitalícia do governo federal, a ansiedade e a angústia da família ficaram menores. Com esse benefício, eu tenho que sustentar o André, meu outro filho e a mim. Com o DNA idêntico e que têm os seus corpos unidos em alguma parte por conta de como ocorreu o desenvolvimento embrionário delas. Essa parte pode ser o tronco, a cabeça, a região inferior ou outras. Os casos de gêmeos siameses são raríssimos e vários desses gêmeos já nascem mortos ou não sobrevivem por muito tempo. Os que sobrevivem podem ter uma vida longa e saudável. Conhecemos hoje cerca de 14 tipos de gêmeos siameses, variando qual parte do corpo está unida e qual a relação existente entre os irmãos. Uma das situações mais intrigantes para psicólogos e neurocientistas ocorre nos casos chamados de cefalópagos, quando os irmãos estão unidos pela cabeça, podendo compartilhar partes dos seus cérebros. Quais seriam as implicações disso para a mente e o comportamento dessas pessoas? Como casos desse tipo estão entre os mais raros, e é mais raro ainda que gêmeos assim sobrevivam por muito tempo, não temos muitas informações, mas conhecemos alguns casos. Um dos exemplos é o da Tatiana e Krista Hogan. Elas são 2 meninas canadenses, atualmente com 9 anos de idade, que apesar de serem gêmeas siamesas com suas cabeças unidas, estão vivas até hoje. Tatiana e Krista compartilham parte dos seus cérebros uma com a outra, especialmente o tálamo. O tálamo possui várias funções no cérebro.
ele recebe informações de todos os nossos sentidos e envia esses sinais para outras partes do cérebro, além de se relacionar com a consciência e o sono. Apesar disso, os pais relatam que as duas meninas possuem personalidades consideravelmente diferentes. Elas também conseguem fazer coisas que ainda não entendemos como, mas que fazem sentido do ponto de vista neural. Por exemplo, quando alguém tampa os olhos da Tatiana e mostra algum objeto para Krista, a Tatiana consegue, mesmo com os olhos vendados, dizer o que Krista está olhando. E se alguém tocar no pé da Krista e perguntar para Tatiana aonde estão tocando na Krista, ela consegue mostrar o local, mesmo que também esteja com os olhos vendados. Outra habilidade que elas possuem é ter algum nível de consciência dos pensamentos uma da outra e de se comunicar apenas pelo pensamento. A avó delas já observou as duas em completo silêncio e paradas por algum tempo. Então, repentinamente, uma delas pediu para a outra parar de fazer algo, ou então as duas começavam a rir, dando a forte impressão de que estavam trocando pensamentos. Já que o tálamo se relaciona com o processamento de informações sensoriais, como as advindas da visão, audição e tato, e com a consciência, faz sentido que elas tenham essas capacidades, embora ainda não dê para entender como exatamente isso acontece. Como ainda eram crianças muito novas quando essas informações sobre suas capacidades se difundiram, ainda não sabemos ao certo quais são todas as capacidades únicas delas. O que será que ainda vamos aprender com elas sobre como o cérebro humano funciona?